Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Bertolini. Nós vamos fazer hoje um estudo da matéria. Matéria é tudo isso que você vê no universo, tirando a energia física. Matéria é tudo aquilo que tem duas coisas e uma decorre da outra. Ela ocupa lugar no espaço e ela tem massa. Então, esta massa que a matéria apresenta vai estar ocupando um local no espaço. Esse local no espaço nós vamos chamar de volume. Então, toda matéria tem massa e ocupa um lugar no espaço, que é o tal do volume. Daí, meus caros, vocês podem se perguntar, professor, mas quais são as propriedades da matéria? O que seria matéria? Porque eu já vi que esses são temas que aparecem nas provas. Então vamos devagarinho. Vamos inicialmente trazer o conceito de matéria. Depois nós vamos trazer o estudo das propriedades das matérias, certo? Dos materiais, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Olha, tal material, tal substância. Então são termos que você já vai começando a se identificar, né? Ou a identificar, a reconhecer. Vamos ver um conceito? Vejam aí, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, você pode trocar por duas palavras, massa e volume. Ocupa lugar no espaço, troca por volume. Então, nós não temos vida, nem manutenção da vida, se não tivermos matéria. Daí, meus jovens, nós vamos ter mais um conceito. Na verdade, dois. O conceito de corpo e o conceito de objeto. Nós vamos ver que não são coisas idênticas, podem até estar aí relacionadas. Mas corpo, por exemplo, eu tenho esse corpo, eu tenho esse corpício. Eu ocupo um volume no espaço, atualmente bem grande, e uma massa também grande. A massa, no Sistema Internacional de Medida, ela é medida em quilogramas, a unidade, e o volume em litros. Mas nós temos outros sistemas de medida, nós temos submúltiplos e múltiplos dessas grandezas, digamos assim. Beleza? Então, uma quantidade, uma porção delimitada de um certo material é o que nós vamos chamar de corpo. Uma porção delimitada de um certo material, ou seja, da matéria, é um corpo. Então, vejam que nós temos um novo conceito, corpo. Agora, quando nós fazemos a partir deste corpo, algo que pode ter uma serventia, pode ser usado como um instrumento, como um objeto, aí, como uma função, aí nós temos o objeto. Portanto, vejam, se eu tiver um pedaço de madeira, eu posso montar com ele, a partir dessa madeira, que é um corpo, um tronco de madeira, um corpo, eu posso produzir uma cadeira. A cadeira é um objeto, tem uma funcionalidade, serve, por exemplo, para a gente sentar. Quando você tem uma árvore chamada sobeiro em Portugal, a casca da árvore é um corpo. Mas, a partir da casca da árvore, a gente pode fazer um objeto, uma rolha. Então, a rolha é um objeto que foi feito a partir de um material, que foi removido, que é a casca, e desse corpo da casca foi feito a rolha. Então, meus jovens, para que você não fique aí perdidaço, eu vou trazer mais um conceito, molécula. Molécula, vamos usar esse termo generalizando para todo tipo de material, é a menor unidade que constitui uma substância, que constitui um material, que mantém as suas propriedades. As moléculas são muito pequenas e elas são formadas pela união de coisas menores ainda, chamadas de átomos. Vou trazer rapidinho para vocês esses conceitos, dê uma olhadinha.
Uma porção delimitada de matéria recebe o nome de corpo. Corpo. Quando um corpo é utilizado como utensílio ou ferramenta ou como um instrumento, ele recebe o nome de objeto. Então aqui você pode lembrar da madeira e aqui o objeto seria, por exemplo, a cadeira. Certo? Vamos prosseguir e vamos ver essas três coisas, ó. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada. E objeto é um corpo que tem uma finalidade específica. Então, o objeto, ele é um refinamento do corpo, porque ele passa a ter, né, uma finalidade específica, uma utilização. A partir disso, moçada, nós vamos ver que a substância, né, o material, ele vai apresentar propriedades. E essas propriedades, de uma maneira geral, nós dividimos em dois grandes blocos. Propriedades gerais e propriedades específicas. Propriedades gerais, propriedades específicas. Então, dê uma olhadinha. Propriedades gerais, propriedades específicas. A geral, todo material apresenta. Todo material apresenta essas propriedades. Todo material apresenta. Independe de quem seja o material. Se eu estiver falando de madeira, de rocha, de pedra, de água, de vegetação, todo material vai apresentar propriedades gerais. Então, prestem atenção, porque se todo mundo tem que apresentar essas propriedades, percebam que elas não servem para diferenciar os materiais, para diferenciar as substâncias. Vou complementar aqui, ó. Portanto, que as gerais não servem para diferenciar os materiais, as substâncias. As específicas, elas têm como características, elas dependem de cada material. Dependem de cada material. Portanto, elas podem ser usadas para identificar as substâncias. E isso é muito bacana. Veja que isso é um aspecto muito importante. Porque aquilo que todo mundo deve ter não serve para diferenciar. Agora, aquilo que só uma espécie apresenta ou pouquíssimas espécies apresentam, servem para diferenciar. Eu vou trazer rapidamente para vocês aqui algumas das propriedades gerais. Vejam, propriedades gerais são as propriedades da matéria observadas em qualquer corpo, e não depende, né, de como ela é feita, de qual a substância que está presente nesse corpo. Guardem essas criaturas: extensão, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. Daí, nós vamos ter as propriedades que nós chamamos que são comuns, são gerais, todo mundo vai apresentar, todo mundo vai ter. Dê uma olhadinha que eu vou trazer a explicação de cada uma delas. Extensão. Toda matéria ocupa lugar no espaço. Então, a medida desse espaço é a sua extensão, é o seu volume. Isso aqui cai bastante em prova. Impenetrabilidade. Eu falo que cai bastante em prova quando aparece, né, esse tópico. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então, se eu tenho aqui a água ocupando esse espaço todo e eu tenho um outro corpo, esse corpo ocupa um espaço. Se eu puser esse corpo dentro d'água, ele não vai
ele não vai ocupar, né? Os dois não vão ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Observem que a água, olha o nível da água, aumentou, né? Por quê? Esse corpo ele tem um volume e ele deslocou o volume de água. Portanto, teoria de Arquimedes, né, quando ele descobriu lá aquela composição da coroa, se era ouro puro ou não, pelo volume deslocado aqui de água, você calcula o volume de um corpo irregular. Um retângulo, um cubo, tudo isso é irregular. Uma esfera, esse corpo é irregular. Então você pode calcular o volume dele pelo volume deslocado de um dado líquido. Nesse caso foi água. Olha, lá dentro, quem está ocupando aquele espaço agora é esse corpo. Ao mesmo tempo, eles não podem ocupar. Mas lembra que antes era só água que ocupava? Belezinha? Então, impenetrabilidade. Um corpo não penetra no outro. Aqui eu vou trazer uma imagem, por exemplo, de um prego. Quando você bate um prego numa madeira, o prego, para ele entrar, ele vai empurrar, ele vai deslocar as fibras da madeira. Ele não está ocupando o mesmo espaço, ele vai deslocar as fibras da madeira, ele cede espaço, né? A madeira cede espaço. Não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Uma outra propriedade, divisibilidade e indestrutibilidade. Outra não, né? Outras, né? A matéria pode ser dividida em porções cada vez menores, mas ela não será destruída. Por isso que eu coloquei os dois tópicos juntos. Pensa, você tem, tô vendo aqui, não tenho nada que eu poderia fazer aqui. Você tem, por exemplo, uma barrinha de ferro, pedaço de giz, você quebra o giz, vai ter um corpo menor. Você quebra esse corpo, vai ter um corpo menor. Esse corpo menor você quebra, você vai dividindo. Teoricamente, você pararia na divisão da molécula. Vai dividindo até chegar a uma única molécula, se isso fosse possível. Teoricamente, sim, é possível. Beleza? Mas o material não foi destruído. Ele não foi destruído. Você divide, mas não destrói. Você vai fragmentando. O material fragmentado, na verdade, ele mantém a mesma quantidade em massa do que ele tinha inicialmente. Uma outra propriedade muito bacana, que é a massa e a elasticidade. A massa eu já comentei com vocês, né, anteriormente. Elasticidade é a capacidade do corpo restaurar sua forma diante de uma deformação sofrida pela aplicação de uma dada força. Então, olha aqui. Não vai aparecer, né? Olha aqui, ó. Olha o corpo aqui, ó. Eu causei uma ação, mas ele tem elasticidade, ele pode voltar. Beleza? Cadê um outro aqui que daria? Isso aqui. Olha, eu estou deformando, estou exercendo uma ação. Soltei, ele volta. Ele volta. Isso é elasticidade. Se um corpo está parado ou em movimento retilíneo e uniforme, a tendência é que ele permaneça assim. Isso se chama inércia. Inércia é um estado ou de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Esse estado de inércia pode ser modificado? Pode, desde que sofra uma ação externa. Beleza? Vamos prosseguir. Nós vamos falar aqui de uma propriedade que poucas vezes aparece para vocês, que é isso aqui, ó, porosidade ou descontinuidade. Para dizer que todo material pode ter pequenos espaços chamados poros entre as suas moléculas. E o maior exemplo está isso aqui, ó. Sabe a rolha? Os bons vinhos têm rolha de cortiça. Ela é porosa. Então você fecha a garrafa de vinho e deve manter essa garrafa deitada. O líquido entra em contato com essa rolha, o vinho, ele vai penetrando nesses poros e ela vai entumecendo, ela vai, entre aspas, não é dilatando, ela vai aumentando, expandindo. E aí ela veda completamente a boca da garrafa. Por quê? O líquido entrou nos poros. Existem rochas, por exemplo, as sedimentares, que você adiciona água nela e ela, entre aspas, chupa toda essa água, ela absorve essa água. O petróleo é um caso.
né, ele fica retido dentro dos poros de rochas sedimentares. Belezinha? Vamos ver outra propriedade bem bacana, que é a inércia que eu já mencionei para vocês, mas eu quero mostrar aqui a compressibilidade e expansibilidade. Dê uma olhadinha nesse exemplo. Aqui eu tenho uma seringa, beleza? Estão vendo esses pontinhos pretos aqui? É só uma maneira didática de representar moléculas, tá bom? Você não consegue ver 5 moléculas separadas. Daí, o material, quando ele existe, ele vai estar num dos 3 estados. Sólido, então nós temos aqui um sólido. Veja aqui, ó, isso é um instrumento, né? Isso é um objeto, desculpa, um instrumento não, um objeto, ele tem como função várias coisas, prender as coisas, um tipo de uma pinça, é um pendurador, né? A gente fala lá um pendurador de roupas, eu chamo assim. Que mais? Nós temos aqui um metal que tem brilho e ele tem uma utilização, então isso é um objeto. Mas eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso é um objeto. Aqui dentro, se eu enchesse isso com gás, como eu fiz agora, o que pode acontecer? Veja, eu vou tampar aqui a saída de ar e vou apertar o êmbolo, ó. Estou apertando o êmbolo. Dá para perceber que o volume interno diminuiu bastante? Estou comprimindo as moléculas do gás porque as moléculas estão distantes. Ouça o barulho. Viram a pressão exercida? Então, o gás é o estado físico que mais sofre com a possibilidade de compressão ou de expansão. Vejam, eu vou agora fazer o contrário. Eu vou puxar. Eu tampei aqui, estou expandindo o gás aqui dentro. Estou expandindo. Ó. Viram? Agora, se eu puser aqui sólidos ou líquidos, essas moléculas estão tão próximas entre si, que elas praticamente não sofrem compressão. Você pode apertar o êmbolo e vai ser muito difícil você modificar o volume. Não quer dizer que não vá modificar o volume, mas o volume, após uma grande compressão, é praticamente o volume inicial. A variação de volume é desprezível. A gente usa então uma palavra, é incompressível. Na verdade, tem baixíssima compressibilidade. Compreenderam essa historinha aí da nossa querida seringa? Agora, as propriedades específicas, o nome já está dizendo, é de uma própria espécie. Elas variam conforme a substância de que o material é feito. Elas podem ser divididas em físicas, organolépticas e químicas. Organo vem de organismo. Lépticos, você vai guardar assim, são propriedades que conseguem sensibilizar os nossos sentidos. Propriedades específicas da espécie, são características da espécie. Por exemplo, aqui eu tenho água. Então a água é uma substância que não tem cheiro. A água é uma substância que não tem sabor. Então, por não ter cheiro, não é uma propriedade dela, é a ausência de cheiro. Por ter sabor, não é uma propriedade dela, sim, é insípida. Ela é inodora, não tem cheiro. Algumas substâncias têm cheiro tão característico que basta o cheiro para você já saber. Trata-se de tal substância. Então vejam que essa propriedade serve para identificar as substâncias. Belezinha? As propriedades químicas seriam referentes à função inorgânica, por exemplo, ácido, base, sais, né? Óxidos, como elas se comportam, como elas se transformam, como elas reagem. Então é isso que nós temos inicialmente para as propriedades específicas. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui, o que seriam essas propriedades organolépticas e o que seriam as propriedades químicas, para que vocês guardem um pouquinho. Então dê uma olhadinha aqui, ó. Propriedades organolépticas são propriedades que certas substâncias têm de impressionar nossos sentidos, como por exemplo cor, sabor, odor e brilho. Propriedades químicas, como esse material é transformado, como ele pode ser transformado, pode ser, por exemplo, a sua função química, ácido, base, sal ou óxido. Beleza?
eu vou trazer para vocês algumas propriedades físicas. A primeira delas é mais importante para o estudo de física, que é o calor específico. O calor específico é a quantidade de energia, ou de calor, necessária para você aumentar 1 grau Celsius a temperatura de uma amostra de 1 grama de água. Então isso é o tal do calor específico. Saiba que a água é uma das que tem maior calor específico, uma das substâncias que tem maior calor específico. Vamos ver dureza. Dureza, guardem, é resistência ao risco. Algumas substâncias são mais resistentes, outras são menos. O que é a dureza? Como que eu vou saber quem é mais resistente? Você pega um e atrita contra o outro. Atrita. Aquele material que se desgastar é o menos duro. Aquele que não sofreu alterações é o mais duro. O material diamante é considerado o de maior dureza no universo. Então, quando você pega o diamante e atrita contra alguém, ele vai riscar esse material. Então, ele é usado para perfurar rochas na exploração de petróleo, ele é usado para cortar vidros. Né? Então, você pode ver, esses caras em vidraçarias, eles têm brocas de diamante. Na exploração de petróleo, também. Pessoal, normalmente eu fazia uma brincadeira em sala de aula. Quem é mais duro, o lápis ou o papel, né? De um caderno, de uma apostila? E todo mundo falava que era o lápis, porque ele riscava o papel. Errado, é um conceito errado. Quando eu pego o lápis e eu risco, né? Eu risco a apostila, um caderno, o lápis, por ser menos duro, ele deixa a parte dele lá que está sendo desgastado. Ele está se desgastando, ele está riscando a apostila? Não. Você está fazendo um segmento com material grafite. Então, o lápis, ele não risca a folha. Ele não risca o papel, porque o papel é mais duro. O lápis é riscado. Tanto que eu posso pegar uma borracha e apagar, né, remover o grafite que eu deixei ali. Só que o grafite do lápis, ele é gasto. Tanto que de vez em quando você tem que apontá-lo, porque ele foi consumido. Ele sofre riscos na sua estrutura cristalina. Muita gente acha que é o contrário. Vamos a duas propriedades muito relacionadas a metais. Portanto, você já pode lembrar aqui, ó, essas duas propriedades estão relacionadas aos metais. Os metais podem ser usados para a formação de fios. E a gente chama isso de ductibilidade. Ductibilidade. Cadê? Aqui eu tenho o fio, ó. Conduz corrente elétrica. Certo? Todo mundo pode formar fios? Não. Fio de ovos? Não, é só um alimento, ele não conduz corrente elétrica, tá bom? Fique espertinho aí. Maleabilidade é uma característica, por exemplo, de metais. Você pode moldá-lo, você pode torná-lo maleável, você pode mudar a sua conformação, você pode formar chapas metálicas com eles. Então, característica dos metais. Outra coisa, tá vendo aí que tá brilhando? Tá brilhando? Dá uma olhada aqui nisso. Isso não é metal. Isso não brilha. É um material sem brilho. Ele é opaco. Opaco. Cuidado que alguns materiais, quando eles forem encerados, parece que eles brilham. Na verdade, eles estão com a superfície tão lisa que parece que está brilhando. Belezinha? E temos uma aqui, ó, tenacidade. Vamos lá? Tenacidade. Opa! Tenacidade. O que é tenacidade? Capacidade de resistir ao choque, ao impacto. Daí, meus jovens, nós temos as principais propriedades dos materiais. Não se esqueçam, as gerais, todo mundo deve ter. Todo mundo vai apresentar. As específicas. As específicas. Cada espécie tem a sua. Guarde uma coisinha. Eu vou colocar aqui no slide. Deixa eu colocar aqui o slide. Nós temos propriedades chamadas de intensivas. Intensivas. E a banca pode pedir extensivas. Extensivas. Qual a diferença? A diferença da quantidade das propriedades intensivas é que elas deixa eu tirar aqui, né, acentuação. Independem da massa. E as extensivas dependem da massa. Dependem da massa.
Deixa eu explicar para vocês rapidamente o que seria isso. Você não depende da quantidade de matéria, por exemplo, para cor. Você não depende da quantidade de matéria para brilho. Você não depende da quantidade de matéria para temperatura de ebulição. Porque uma gota de água ferve na mesma temperatura, por exemplo, temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Uma gota de água ferve na mesma temperatura que um balde de água, né? Então, massas diferentes, mas o material ferve na mesma temperatura, se você tiver as mesmas condições. Agora, extensiva são aquelas que dependem da extensão. Se você pegar um pedacinho assim de carvão, ele vai ter uma massa. Se você pegar um pedaço muito maior de carvão, ele vai ter uma massa maior. E ele também vai ocupar um volume maior. Portanto, nós temos aqui, ó, vamos trazer aqui, volume, massa. Esses caras, né, peso, eles dependem da massa. Quanto mais eu pego, a tendência é que esses valores sejam numericamente maiores. Agora, intensivas não dependem da massa. Não dependem da massa. Curiosamente, existe uma propriedade intensiva que é chamada de densidade. E a densidade, ela é uma propriedade intensiva, mas ela é calculada a partir da relação entre duas propriedades que são o quê? Extensivas. Então, muito cuidado. A densidade, se você pegar um pedacinho dessa rolha, ela tem a mesma densidade que todo esse corpo. Beleza? Então, finalizamos aqui propriedades gerais da matéria. Um grande abraço para vocês.